A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, meu nome é Bruno Horta, espero que você já saiba disso. E esse é o programa Panorama, o programa que conta o que aconteceu de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé, as sessões que acontecem sempre às terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Então aqui é um grande resumo, eu vou trazer isso para vocês do que aconteceu na sessão do dia 10 de janeiro, e também a sessão do dia 11. Lembrando sempre para você seguir a gente nas redes sociais, no @Câmara de Macaé, Facebook, Instagram e também no X. Então vamos lá para o grande resumão. Na sessão do dia 10, terça-feira, e a sessão sempre começa com a leitura do expediente, já expliquei isso, e depois tem o grande expediente, que é onde os vereadores usam a palavra por até 10 minutos, para falar dos temas que os vereadores acham mais interessantes. Nesse grande expediente do dia 10, o vereador Denis Madureira falou da sua história como secretário e agora como vereador, e que está muito feliz em fazer parte de um governo com a maior aprovação do estado do Rio de Janeiro. O Denis fez questão de citar que a eleição passada do Elbert foi a de maior aprovação no estado do Rio de Janeiro, e que o Elbert e ele falou isso com todas as letras, e sempre será o seu maior líder político. Isso na palavra do vereador Denis Madureira. O Denis fez apontamento, sobre os vereadores e demais políticos que estão no governo. E justamente por isso não tem que ficar em redes sociais, ele tem que trabalhar. De ficar em rede social criticando o governo e os vereadores não é o melhor caminho, porque o Denis Madureira deixou claro, quando ele era secretário, ele sempre deixou as portas abertas para os vereadores, e agora que ele é vereador, ele encontra as portas abertas em todas as secretarias. Então as coisas, segundo a fala do Denis Madureira, quando não estão correndo muito bem, o caminho é a conversa, é o gabinete e não ficar postando em redes sociais. Disse o Denis Madureira que esse é o caminho para resolver os problemas, o caminho do diálogo. Ainda no grande expediente desse dia 10, o vereador Cezinha, Newton César, iniciou deixando uma pergunta no ar. E eu vou trazer aqui a pergunta que o Cezinha deixou de forma literal. Qual seria a cidade que a gente sonhava em ter aqui no município de Macaé? E ele fala desse novo momento econômico. Na verdade, essa é a provocação do vereador Cezinha, quando ele fala em que cidade, que município a gente gostaria de ter. E ele vai ressaltar esse momento econômico e a geração do emprego que acontece em Macaé, que é a economia do mais alto nível no Rio de Janeiro. Como exemplo, o vereador Cezinha citou o Festival de Hambúrguer, que aconteceu no final de semana passada, ali nos Cavaleiros, e disse que, de acordo com o prefeito, também considera que o emprego é a maior obra social que pode ser feita pelas pessoas. Essa é uma frase que o Cezinha resgata até da campanha do prefeito Elbert, quando ganhou a eleição, de que a maior obra social é o emprego. O Cezinha concorda plenamente com isso. O Cezinha, ainda usando a palavra no grande expediente, citou que o atual governo é o governo do diálogo, assim como também citou um pouco antes o vereador Denis Madureira, mas que na gestão anterior, isso é, antes do atual prefeito, os vereadores, na verdade, sobreviveram ao governo.
pois acontecia de receber vereadores, aí o Cezinha está contando essa história, que o governo anterior recebia os vereadores para conversar, e depois que o vereador saía, pedia para os secretários, a gestão anterior pedia aos secretários para não atender nada do que o vereador pediu. Essa foi a crítica que o vereador Cezinha fez no grande expediente. Terminado o grande expediente, inicia-se a ordem do dia, onde as matérias e as propostas de lei são votadas. E o Cezinha, novamente, aprovou um projeto de lei para criar o Vale Livro e incentivar a leitura nas crianças. A ideia é retirar um pouco o aluno da rede social, de acordo com o próprio vereador Cezinha, e colocar a leitura como algo muito importante na vida das crianças. E ele tem certeza que vai colaborar muito na gestão do secretário Matias, que é o secretário de Educação. Esse é o maior objetivo do vereador Cezinha, aprovando o projeto de Vale Livro, colaborar na educação de Macaé. A vereadora Leandra Lopes, ela deu todo o apoio a esse projeto do vereador Cezinha e lembrou que foi na gestão dela, porque a Leandra Lopes foi secretária de Educação, que criou a Feira do Livro em Macaé. E ela aproveitou a oportunidade para solicitar ao prefeito que volte a fazer essa feira, a Feira do Livro, inclusive com o Vale Livro, para os alunos e para os professores. Ricardo Salgado também participou da matéria e disse até que fala como empresário desta vez, pois o que mais se procura na hora de uma contratação é a capacidade de comunicação da pessoa. E só a pessoa que lê muito adquire essa capacidade. Então, o projeto de lei aprovado do Cezinha, com um bom debate entre os vereadores, trazendo suas opiniões, trazendo suas contribuições, um pouco do que já aconteceu, né, quando eles estavam no Executivo. Bom debate, foi bem bacana. A Leandra, logo depois, a Leandra Lopes, pediu a palavra para falar também que é importante incentivar os escritores e que Macaé tem muitos escritores. Tico Jardim fez um destaque de que no dia 8 de junho passado foi o dia do pastor e quis manifestar o respeito da Câmara Municipal aos pastores e destacar e reconhecer a vida de todos os pastores de Macaé. Ricardo Salgado também aprovou um projeto de lei sobre a dignidade das pessoas em fila de espera, tanto em estabelecimentos públicos quanto estabelecimentos privados no município de Macaé. E eu mais uma vez vou destacar aqui para vocês, quando o vereador Ricardo Salgado fala no município de Macaé. É importante entender que os vereadores só podem tratar de matérias que dizem respeito ao município de Macaé. O vereador Ricardo Salgado destacou que no caso simbólico de Macaé, é ali a Caixa Econômica Federal, ali na Rui Barbosa, que na sua agência do centro da cidade é muito comum ver filas muito grandes ali, com muita gente em pé, muita gente ficando muito tempo ali nas filas da Caixa Econômica. Isso sensibilizou o vereador Ricardo Salgado. E que mesmo instituições privadas que têm a previsão de receber muitas pessoas ao mesmo tempo, têm que se preparar para isso. Tem que se preparar para oferecer conforto às pessoas. Muito justo e muito importante a preocupação do vereador Ricardo Salgado. Se não tem jeito, se vai ter fila, que se prepare para dar conforto às pessoas. É assim que tem que ser. O vereador Alain Mansur aprovou também um projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município de Macaé a Cavalgada Macaense, a realizar-se anualmente no terceiro sábado do mês de setembro. Aí você vê que o projeto de lei do vereador já diz, inclusive, quando será essa cavalgada oficial. A cavalgada oficial de Macaé, a Cavalgada Macaense, vai ser realizada anualmente no terceiro sábado do mês de setembro. Então está chegando. E é um evento que acontece há muitos anos, estava justificando o vereador e presidente da Câmara, Alain Mansur, e que é sempre muito bem organizado. Então, no entendimento do presidente da Câmara, chegou a hora de colocar a cavalgada de forma oficial e fazer parte do calendário dos eventos de Macaé. O Cezinha, o vereador Cezinha, também aproveitou para ressaltar que isso garante a segurança
e atendimento aos participantes, inclusive aos animais. A preocupação justa e importante. Se vai ter a cavalgada, se ela é longa e se tem muita gente, é importante dar assistência para as pessoas e também os animais. O vereador Tico Jardim ressaltou que esse projeto que a gente está falando, do Alain Mansur, é muito importante para manter viva a tradição em Macaé. Boa preocupação do vereador Tico Jardim. Ricardo Salgado levantou um ponto muito interessante e foi apoiado por Leandra Lopes sobre as muitas leis já aprovadas na Câmara e que ainda não foram postas em prática e que cabe aos vereadores buscar essas leis, buscar que elas sejam executadas, não apenas ficar criando novas leis. Importante reflexão do Ricardo Salgado, né, pessoal? Muito importante, porque se aprovam tantas leis, se passa, às vezes, muito tempo debatendo leis que são bem construídas, que têm participação da população, participação de outros vereadores, e essas leis acabam ficando no esquecimento, acabam caindo no esquecimento, e são leis boas. E o Ricardo fez essa provocação, o Ricardo Salgado, procurar essas leis importantes e colocá-las em práticas, em vez de criar novas leis. É como se diz na gíria, né, a lei que não pegou. Se é lei, tem que ser colocada em prática. Já chegamos na explicação pessoal dessa sessão do dia 11. A explicação pessoal é 5 minutos, que cada vereador tem ao final da sessão. E quem usou foi a vereadora Liomar Queiroz, que agradeceu ao secretário de Serviços Públicos que iniciou a obra de revitalização da Praça na Boa Vista. Ela agradeceu também ao secretário de Recursos Humanos e ao prefeito pelo atendimento que ela tem recebendo do Executivo. Ainda na explicação pessoal, o vereador Luciano Diniz destacou os diversos eventos do Executivo nas festas e no entretenimento, que apenas na Serra, ao destaque do Luciano Diniz, somente na Serra de Macaé, nós temos 15 eventos oficiais. Destacou um festival que está chegando, está bem próximo de acontecer, que é o Festival de Inverno do Sana, que leva muita gente e é um dos maiores eventos da Serra, com toda certeza. E o vereador Luciano Diniz convidou toda a população para audiência pública para combater a desertificação no centro de Macaé, onde quer ali usar essa audiência pública, né, palavras do próprio vereador Luciano Diniz, concatenar todas as ações para entregar equipamentos públicos nessa ação de revitalização, de utilização do centro de Macaé. Ele também trouxe a discussão de que muito se fala que não há oposição na Câmara de Macaé, mas deixou claro que isso é uma opção da população. Luciano Diniz até fez uma observação que é boa de se notar, de se pensar sobre ela, de que a oposição hoje na Câmara de Macaé, se ela não conseguiu se eleger, não tem um assento na Câmara, foi uma escolha da própria população. E que ele percebe até que alguns colegas vereadores ficam um pouco, né, acanhados por estar no governo, fazer parte do governo, e que isso não é problema nenhum. O importante é representar bem a população e trazer os bons projetos para o debate. Para terminar a explicação pessoal dessa sessão, o Tico Jardim disse que esteve no Hospital do Trapiche, é um tema que sempre está na pauta do vereador, e destacou que o Hospital da Serra, o trabalho da diretora no Hospital da Serra, ele disse que viu dedicação, disse que viu carinho e muito preparo na atual administração, que esteve lá por volta de 10 horas da noite. Parou, conversou com as equipes e viu o cuidado e o entusiasmo das pessoas que trabalham lá e cuidam da população. Viu que o sistema de fichas eletrônicas também melhorou a questão das filas, e já falamos de fila na sessão de hoje, e destacou o bom funcionamento do hospital. Ele vai destinar uma emenda impositiva, e aí eu quero destacar o que é emenda impositiva. A prefeitura ela tem um orçamento, e nesse orçamento, uma parte desse orçamento do dinheiro da prefeitura, ela é separado para que os vereadores façam emendas, isto é, proposições impositivas, isto é, tem que ser feito. Ela é imposta pelo vereador. Não de uma forma agressiva, mas assim de que na obrigação de ser executada. E que o Tico Jardim vai colocar 3 milhões de reais para criar
ali do lado do Hospital do Trapiche, uma área de pediatria, que está precisando e é importante, segundo o vereador, para a população da Serra. Então, uma emenda impositiva de 3 milhões, bem significativa e muito importante. Meus amigos, isso foi o que aconteceu na sessão do dia 10, de terça-feira. Agora sim, a sessão do dia 11, a quarta-feira. Logo depois da leitura do expediente, a vereadora Maiara Rezende fez um discurso bem alinhado, muito coerente e muito interessante para entender um pouco também de história política, onde ele falou da família, ela fala da família Rezende, a qual, lógico, ela faz parte, a vereadora Maiara Rezende, contou um pouco da história do Elbert, da própria Manu, do seu tio e da família Rezende, na sua participação, tanto na vida social quanto política de Macaé. Foi bem bacana, eu recomendo que volte ali na gravação, porque as sessões estão sempre gravadas no YouTube aqui da TV Câmara, e assista essa linha do tempo que a vereadora Maiara construiu. Foi bem legal, foi bem bacana. Ela contou essa história da família, história política, foi bem interessante. E terminou dizendo que fiscalizar não é sobre atacar. Fiscalizar é sobre cuidar. E esse é o propósito e missão dela como vereadora. Cezinha pediu, em nome do governo, uma ação da Secretaria de Governo sobre os moradores, as pessoas que estão moradores de rua ou em situação de rua, que é o termo mais correto, mais ajustado para se usar, pessoas que estão em situação de rua no centro da cidade, para que eles possam ser auxiliados, em especial ali próximo da área do antigo posto Top 7, ali perto do Banco do Brasil. Cezinha diz que vai agir até como líder de governo, propondo uma ação para auxiliar quem está em situação de rua. O Ron de Macaé, o vereador Ron de Macaé, apoiou Cezinha sobre a questão de quem está em situação de rua e incluiu também os dependentes químicos, que precisam ter uma atenção também, que precisa articular com o Ministério Público formas de internações compulsórias. Essas foram as palavras do Ron de Macaé. Ele falou sobre internações compulsórias, ver essa possibilidade, ver se é possível que isso seja feito junto com o Ministério Público. A Leandra Lopes entrou nesse tema também, explicando que internação compulsória não é mais a forma de tratamento e que agora são os CAPS, a forma de tratar as pessoas, além de procurar um emprego, procurar moradia, qualificação profissional, dignidade, de forma geral. Cezinha também usou a palavra, nessa sessão do dia 11, para elogiar o trabalho na Clínica do Autista. Sim, Macaé tem uma Clínica do Autista, inaugurada recentemente. Ele ressaltou o grande trabalho da coordenadora Lúcia, fez questão de citar a Lúcia, e disse que ali é um grande exemplo de trabalho com afinco e responsabilidade. Aí os elogios do vereador Cezinha para a Clínica do Autista. O vereador Ricardo Salgado trouxe a notícia de que conseguiu reverter a perda da gratificação de periculosidade que os analistas ambientais de Macaé corriam o risco de sofrer. Havia uma questão administrativa em que os analistas ambientais perderiam uma gratificação de salário, mas a intervenção, a participação do Ricardo Salgado junto ao governo conseguiu reverter essa perda e ela não vai acontecer. Foi aprovado também o projeto de lei do vereador Cezinha, que incentiva a educação midiática. Problema muito atual. Destacou que em Macaé tem 107 escolas com 41 mil alunos e que o projeto visa ajudar na educação de Macaé. A Leandra Lopes, que sempre gosta dos assuntos da educação, ressaltou o uso inadequado das mídias e que justamente por isso o projeto é importante, para que os jovens, os alunos, principalmente da rede municipal, saibam utilizar as redes sociais e todo outro tipo de mídia disponível hoje com amplo acesso para todo mundo. Ricardo Salgado trouxe à pauta um projeto da ex-vereadora Isa Vicente sobre a lei da cidade esponja. Lembra que na sessão de ontem a gente comentou aqui, o Ricardo Salgado falou da necessidade de se aproveitar bons projetos de lei
leis, na verdade, né? Leis já aprovadas para que elas surtam realmente efeito. Então, a lei de Cidade Esponja, uma lei aprovada pela vereadora Isa, que não é mais vereadora, é ex-vereadora, ele pediu para que essa lei seja aplicada, quer que as secretarias municipais cumpram a lei da Cidade Esponja. E para entender rapidinho o que é uma cidade esponja, é uma cidade que tem a capacidade de absorver grandes chuvas, que não sofra com alagamentos, projetos que tornem a cidade mais segura e mais resistente às chuvas. Para finalizar, meus amigos, a última anotação aqui do panorama de hoje, o vereador Edson Chiquini voltou ao tema das pessoas em situação de rua, tema que foi tratado no início da sessão, e alertou que o governo precisa ajudar as instituições que acolhem essas pessoas. Olha que importante a visão do vereador Edson Chiquini. Além de ajudar diretamente as pessoas, Chiquini fala em ajudar as instituições que ajudam as pessoas. E faz todo sentido. Da mesma forma que o governo apoia o asilo, o governo apoia o Centrinho e algumas outras instituições. Bacana o ponto de vista do vereador Edson Chiquini, pedindo apoio também para essas instituições que a gente chama de terceiro setor, que não é nem da iniciativa privada e nem do governo. Meus amigos, foi isso. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Panorama da Câmara de Macaé. A gente se vê no próximo programa. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.